Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso de Geografia, chegamos na nossa aula de número 4, a aula que vai tratar um pouquinho aí das eras geológicas, um tema muito fundamental e meio que continua, né, um pouco do tema anterior que foi a divisão geológica da Terra. Bom, o planeta Terra, para quem não sabe, tem ali aproximadamente 4,6 bilhões de anos, ou seja, ele possui uma história geológica muito grande, e os geólogos, paleontólogos, enfim, físicos e geofísicos, para conseguir estudar a história geológica do planeta Terra, dividiu essa história em eras, em períodos, em eons, e é um pouco disso que a gente vai estudar um pouquinho nessa aula, tá? Essa divisão em eras, em eons, em períodos, foi proposta originalmente por um geógrafo chamado Charles Leppoft. E esse Charles, ele vai, publicar um artigo em 1879 chamado On the Tripartite Classification of the Lower Paleozoic Rocks, na qual ele vai fazer essa divisão que nós utilizamos até hoje, tá? Bom, como que é dividida então aí a história do planeta Terra do ponto de vista geológico? É dividida em quatro tipos de classificação. Nós temos os éons. A palavra éon é uma palavra que vem do grego e mais ou menos significa era também, tá? Mas nós temos os éons, as eras, os períodos e as épocas, tá? Nessa aula, a gente vai apenas entender e estudar um pouquinho dos éons e das eras e dos períodos. Nós não vamos entrar nas épocas, mas vamos deixar aqui recomendação de leituras, né, no nosso curso para vocês se aprofundarem, caso vocês tenham interesse em se aprofundar nesses outros períodos aí, tá? Bom, os éons, como vocês estão vendo aí por essa tabela, eles podem ser divididos em arqueano, proterozoico e fanerozoico, né? As eras, a gente tem basicamente três: cenozoica, mesozoica e paleozoica. E os períodos, a gente tem vários, né? Tem quaternário, terciário, paleogênio, paleoceno. Nós temos ali dentro da era mesozoica o Cretáceo, Jurássico e Triássico, e dentro da era paleozoica, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triássico, enfim, Triássico não, vai até o Permiano, tá? Muito bem, a gente vai ver cada um deles um pouco mais aprofundado, mas sem se aprofundar muito, afinal de contas é uma aula mais voltada para o vestibular, mas para quem tem interesse em geologia e também em geofísica, recomendo a série Cosmos, do Neil deGrasse Tyson, tá? É uma série aí do National Geographic e que fala bastante sobre a história da ciência, em especial a história das eras geológicas. Muito bem, começando aí pelos éons, tá? Os éons representam aí a maior escala de tempo geológico, tá? É a divisão que vai pegar o maior tempo geológico possível, né? E aí a gente vai ter, digamos assim, basicamente quatro, né? Três principais e um que não aparece tanto. O primeiro é o Radiano, tá? O Radiano é o éon mais antigo da história da Terra. Ele começa lá com a formação do planeta Terra, aproximadamente ali 4,6 bilhões de anos, e termina a 4 bilhões de anos, tá? E durante o Radiano, a Terra era um lugar violento, né? Você tem ali uma atividade vulcânica muito intensa e muito grande, você tem uma temperatura altíssima e todas essas condições, né? Você ainda não tem a formação de uma camada de ozônio ou camadas que protejam a Terra, então você ainda tem impactos de meteoros e meteoritos o tempo todo aí no planeta Terra, e portanto a Terra era um lugar hostil que não tinha ali perspectivas de ter vida, mas esse cenário vai mudar com o tempo, tá? E aí nós chegamos no Arqueano, e o período Arqueano é interessante porque é justamente o período, né, que começa ali de 4 bilhões de anos e vai até 2,5 bilhões de anos, na qual nós temos o surgimento dos primeiros tipos de seres vivos, tá? A vida primitiva começa a se desenvolver. Claro, uma vida baseada em células procariontes, que são aquelas células mais simples, né, que não tem organelas, o material genético fica boiando ali no meio da célula, e nós temos também, né, esses primeiros seres vivos, obviamente, sendo seres vivos unicelulares. Nós não temos aqui no período arqueano a vida multicelular como nós conhecemos hoje, tá? Então é basicamente o período das bactérias. É claro, tem as bactérias lá que se alimentam através
do consumo de outras bactérias. Você tem bactérias que se alimentam ali com uma espécie de fotossíntese, enfim, mas não vamos entrar nesse detalhe, isso vocês veem nas aulas de biologia. Depois nós vamos ter o período proterozoico, tá? Esse E1 ele começa ali aproximadamente 2,5 bilhões de anos e termina em aproximadamente 541 milhões de anos. E durante o período proterozoico, né, essa palavra é proterozoico, né, zoo vem de vida e proto, né, uma coisa que ainda está em construção, é justamente o período que a vida vai começar a se complexificar um pouco mais, aquelas células procariontes vão se transformar em células eucariontes, com organelas, com todo um sistema mais complexo. A gente vai ter ali o surgimento dos protozoários, das amebas, né, depois aí o surgimento das algas, e aí, né, o proterozoico então é marcado por esse período, tá? O fanerozoico, né, é o E1 mais recente que nós temos aí, nós estamos vivendo no período fanerozoico, né, e ele é dividido em outras eras geológicas que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, aqui é uma imagem meramente ilustrativa, né, que mostra alguns animais marinhos aí dos períodos antigos, de milhões de anos atrás, e aí nós temos aqui a divisão, basicamente, do período fanerozoico, né, que vai se dividir aí de pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico e cenozoico quaternário, tá? Sendo o pré-cambriano o período ali da formação do planeta Terra, das primeiras formas de vida, das vidas primitivas. Depois o paleozoico, o período aí das rochas sedimentares, do surgimento dos peixes, anfíbios e insetos, os répteis. Depois o mesozoico, que é o período das aves e dos grandes répteis, como os dinossauros. O cenozoico terciário, que começa os grandes mamíferos e, sobretudo, os primatas. E o período cenozoico, na qual esses primatas vão dominar o planeta, que é o nosso período, tá? Vamos começar aqui a se aprofundar um pouquinho nas eras, tá? As principais eras geológicas, seguindo aqui na ordem cronológica, são: primeiro nós temos o período pré-cambriano, tá? O período pré-cambriano é a era mais longa do período geológico, tá? Ele se estende aí, né, desde a formação do planeta Terra até 541 milhões de anos atrás. E durante esse período nós temos o desenvolvimento dos primeiros organismos unicelulares e multicelulares, bem como eventos geológicos como a formação dos continentes, tá? Então isso aqui é bem importante. O período paleozoico ele começa de 541 milhões de anos e vai até 252 milhões de anos. E é no período paleozoico que nós temos a era dos organismos antigos. Essa vida ela começa a se complexificar, começa a surgir animais multicelulares, animais mais complexos como anfíbios, répteis, etc. e tal. E as plantas também vão surgir aqui, bem como os primeiros vertebrados e insetos, tá? Depois nós temos o período mesozoico, tá? A era mesozoica, né, que é a grande era dos grandes répteis, né, os dinossauros, que dura ali 252 milhões de anos a 66 milhões de anos, né? A gente vai ter grandes dinossauros, né? Enfim, várias espécies. Para quem gosta de paleontologia é bem interessante. E por fim, o período cenozoico, né, que é a nossa era geológica atual, que começa ali aproximadamente 66 milhões de anos até hoje, que é a era dos grandes mamíferos. Lembrando que o ser humano é um mamífero e é um primata também, tá? E essas eras elas vão ser subdivididas em períodos, como eu falei para vocês. E aí são vários períodos que nós temos, tá? Nós temos o período cambriano, tá? Que começa lá com cerca de 541 milhões de anos e é muito conhecido, né? Talvez aí o evento mais importante do período cambriano é a explosão cambriana, que é justamente quando aquela vida unicelular começa a se complexificar e nós temos aí o surgimento de uma infinitude de tipos diferentes de seres vivos, né, que hoje nós chamamos de filos, né? Estou falando aí de plateumintos, nemaltemintos, estou falando aí também de, enfim, vários outros tipos de filos que nós temos até hoje, tá? Temos também o período ordoviciano, né, que começa ali aproximadamente 485 milhões de anos atrás, e nesse período nós temos o surgimento dos primeiros peixes e os primeiros organismos terrestres, sobretudo os artrópodes, tá? Que são aí uma classificação que hoje compõe os aracnídeos, os crustáceos e também os insetos.
Nós temos aí o Siluriano, né, que ocorre aproximadamente 443 milhões de anos atrás a 419 milhões de anos atrás. E no Siluriano nós temos os primeiros animais terrestres, sobretudo os anfíbios, e aracnídeos surgem aqui. Devoniano, né, o período Devoniano também é bem importante porque é a complexificação dos grandes peixes. Aqui a gente vai ter o surgimento dos peixes cartilaginosos, os tubarões, megalodon, enfim, vários tipos de peixes diferentes. E também as primeiras florestas e sementes aparecem nesse período, tá? Nós temos o Carbonífero, um período que é conhecido por ter uma grande quantidade de carbono na atmosfera, o que faz com que alguns animais e seres vivos ficassem gigantescos. E aí a gente vai ter, né, no Carbonífero, grandes artrópodes, como é o caso de lacraias gigantes e insetos, né? Por exemplo, a libélula gigantesca. Tá? Permiano, que é o período mais atual, né? Que começa ali de aproximadamente 299 milhões de anos a 252 milhões de anos atrás, e é marcado principalmente pelo subcontinente da Pangeia, que depois vai se dividir e vai formar os grandes continentes. Aqui a gente tem uma imagem meramente ilustrativa para quem tem interesse. E bom, finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, grande abraço.